Olá, amigos! Aqui estamos nós para darmos sequência a esse assunto extremamente importante. Estamos falando no Janelas da Alma, todas as semanas, sobre o suicídio, através do livro O Suicídio na Perspectiva Bíblica. Eu convido você, logicamente, a compartilhar, porque é um assunto muito relevante para os nossos dias e uma avaliação à base da Bíblia, uma percepção à base das Escrituras pode ajudar muitas pessoas a entenderem um pouco mais esse ato, não é? Ainda meio que no oculto para muitas pessoas, mas com certeza para Deus, que é sabedor de tudo, nosso Criador, um ato muitas vezes levado pela condição extrema do ser humano em não saber resolver algumas questões seríssimas. Aquele que pensa em cometer suicídio, ele não está apenas abalado, com depressão, uma opressão, abatido, ele está verdadeiramente enfraquecido, sem condições de dizer não. Então nós devemos tratar com muita seriedade esse assunto. Compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu comentário e vamos então para o livro. Nós vamos dar sequência no capítulo 1 deste livro lançado pela editora Gama e Prisma. O título do capítulo é O Princípio de um Ato. Vamos ao texto. Quando olhamos para o ato do suicídio em si, na maioria das situações, não reparamos nele como deveríamos. Antes, reparamos superficialmente como quem navega por águas tranquilas num ostentoso transatlântico e se depara com a ponta de um iceberg. A princípio, o perigo parece não assustar o suficiente. A visão de uma ponta de gelo até quebra a monotonia da viagem. Contudo, basta uma proximidade maior, sem desviar o leme e pronto. Eis um acidente desastroso e, quem sabe, letal. Imperícia, imprudência ou simplesmente a falta de uma atenção que deveria nortear todo o cruzeiro. Por que o navio dos outros afundaria e o nosso não? Como a proposta desse livro é encontrarmos elementos congruentes que apontem para um comportamento suicida ou pré-suicida, como alguns gostam de chamar, podemos iniciar através da abordagem histórico-bíblica do personagem profeta natural de Gileade, Elias, o tesbita, cerca de 875 anos antes de Cristo. O grande arauto do Senhor, citado no conteúdo veterotestamentário, bem como no enredo neotestamentário, ou seja, citado no Antigo, no Novo Testamento. Este Elias, comentado por muitos como o maior e o mais romântico caráter que houve em Israel. Aí no rodapé, logicamente, precisamos esclarecer. Elias significa o Senhor é Deus. Elias era tesbita natural de Gileade, país ao oriente do Jordão, e foi o maior e mais romântico caráter que houve em Israel. É dramático o seu aparecimento público. No reinado de Acabe, rei de Israel, que recebia a forte influência de Jezabel, sua mulher, a nação caiu na idolatria, esquecendo o pacto do Senhor. Veio então, de repente, a Acabe, por meio de Elias, essa terrível mensagem. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Isso está no primeiro livro de Reis, capítulo 17, no versículo 1. Elias era dotado de um temperamento impetuoso e ardente. Tendo nascido nas serras de Gileade, amava as terras montanhosas. Pela narrativa dos fatos, podemos depreender, na realidade,
certos aspectos e traços pessoais. Os seus cabelos eram compridos e abundantes, consta lá no segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 8. Era também forte, pois, não sendo assim, não teria podido correr até grande distância diante do carro de Acabe, nem teria suportado um jejum de 40 dias. O seu vestuário constava de peles presas com um cinto de couro e de uma capa de pele de carneiro que se tornou proverbial. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Essas informações foram extraídas do dicionário bíblico Bucla. Mensageiro da divindade, profeta no sentido mais intrínseco de sua aplicação, aquele a quem a divindade se manifesta e se revela. Elias recebe justa reverência e respeito entre os homens, inclusive nos dias atuais, por sua caminhada com o Deus ao qual se dedicou com todas as suas forças. Uma genuína aplicação do termo profeta, do grego profetes, aquele que é totalmente subordinado à divindade e espontaneamente lhe dirige a alocução. Uma vez que suas muitas vitórias o personificam como um homem que andava com Deus. Tal jornada de fé e abnegação lhe renderam títulos almejados por muitos outros, contemporâneos ou não. Todavia, em meio ao acúmulo de suas conquistas, observado por diversos estudiosos, pelo registro do seu passado, encontramos um momento de intenso perigo por suas intenções. E por que não dizer? Atos praticados que serão vistos posteriormente. A definição de profeta, quando dissemos que vem, logicamente, do grego profetes, é uma etimologia do termo que está descrito no livro Mensageiros de Deus, Profetas e Profecias no Antigo Israel, da PUC-Rio, da doutora em teologia Maria de Lourdes Correia Lima. Um excelente livro, recomendo a todos que desejam conhecer um pouco mais sobre o profetismo de Israel. Então, verdadeiramente, até então, a ideia de arrebatamento, no sentido de desaparecimento súbito e sem aparente explicação, era vislumbrado muito suscitamente através do registro do episódio do sumiço de Enoque, que consta lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, sem maiores detalhes. O profeta do arrebatamento, agora mais entendido quanto à causa, que seria andar com Deus, está lá em 2 Reis, capítulo 2, de 9 a 11, demonstra ter tido um relacionamento com seu Criador, no qual havia depositado a sua fé, mantendo seus votos e vivendo uma vida dedicada de tal maneira à causa divina e como atalaia diante dos seus irmãos hebreus, que nem sequer experimentou a morte, apesar de tê-la desejado profundamente ao se encontrar com uma dor intensa. A história bíblica conta que a dedicação do profeta Elias ao reino de Deus e suas devidas aplicações diante das revelações em sua época, no seu contexto, lhe garantiram uma firmeza de fé suficientemente capaz de prevalecer sobre os seus inimigos, entendidos como inimigos do Deus de Israel. A guerra física e espiritual a que se permitiu estar envolvido, cumprindo o seu chamado profético como guia de um povo à mercê de seus reis e divisões internas, lhe renderam algumas vitórias dignas de serem registradas com o passar dos anos. Inicialmente, pela tradição oral, posteriormente, pelas escritas multiformes. Dentre as tais, a famosa Batalha no Monte Carmelo. Está registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 18, dos versículos 20 ao 40.
Algo pitoresco para os nossos dias, mas perfeitamente aceitável para o seu momento. Elias entra numa disputa dos deuses. De um lado, ele próprio, sozinho, abandonado por seus conservos e discípulos, representando Yahvé. De outro lado, 450 outros profetas que serviam a esposa feiticeira do rei Acabe, reino do norte, representando principalmente o temível deus Baal. Esse encontro pretendia, acima de tudo, provar qual deus era mais forte. Dependendo do resultado dessa disputa humana divina, de fé e religião, de interpretações fundamentalistas, de proporções catastróficas, muito comum em seu tempo, haveria uma intensa perseguição do povo do Deus vencedor sobre o povo do Deus perdedor. Esse tipo de batalha é muito comum nos registros bíblicos por diversas vezes. Das mais conhecidas, Davi vence Golias, entende-se, Israel vence os filisteus. Era Yahvé vencendo os deuses pagãos, principalmente Dagon e Baal, dependendo de cada episódio e tempo. Retornando a Elias, ele então vence a disputa com boa margem, com direito a milagres de domínio. Milagre de domínio está explicado num outro livro de minha autoria, Enchendo as Talhas do Milagre. Mais à frente estaremos falando um pouco sobre esse livro. Milagres de domínio são aqueles relacionados à natureza e suas forças ambientais, em que a ação do milagre supera a evidência natural dos elementos do planeta, vamos dizer assim, controlando. Então, retornando ao texto, e toda a autoridade foi dada ao vencedor nos moldes do trato feito entre os competidores. Algo do tipo, o vencedor terá direito de exterminar o perdedor. Foi exatamente o que aconteceu. Elias, conforme o texto bíblico, exterminou cada um daqueles que viram Yahvé prevalecer sobre os deuses pagãos invocados na batalha a qual se submeteram, e assim foram mortos, sem direito de defesa ou argumentos outros. Matança que só não foi maior porque os profetas da deusa Azerá, ou também Astarote ou Astarte, não compareceram. Eram deuses fenícios, ou deusas fenícias, melhor dizendo. Do contrário, seriam mais outros 400 profetas eliminados. Você pode conferir em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Era uma questão de honra, tanto o vencer quanto o perder, pois perdia-se e submetia-se ao castigo acordado antes do início da batalha. Coisas ainda não compreendidas nos tempos modernos ou mal interpretadas como ordem de Deus, vontade de Deus. O ponto fundamental dessa nova conquista de Elias é o confronto real entre ele, por obediência ao Senhor Deus, e o rei de Israel, Acabe. Nunca houve um embate de tal magnitude entre profeta e rei naquelas terras. O rei Acabe, já seduzido pelas práticas pagãs da sua esposa, entregou-se à idolatria dos deuses pagãos, desviando a adoração ao Deus invisível, conduzindo o povo à idolatria aos deuses feitos por mãos humanas. O Israel a que nos referimos no tempo do profetismo histórico bíblico é um povo dividido geograficamente, ideologicamente, monarquicamente e religiosamente. A religião do povo de Deus já não era mais una. Muitos e diferentes deuses foram inseridos no culto e na cultura daquele povo que saiu do Egito pagão, de seus muitos deuses, para adorar a um Deus único e invisível
apregoado a plenos pulmões por seus líderes Moisés, Arão e os anciãos. Após acumular inúmeras outras peripécias vitoriosas, como, por exemplo, a predição da seca e o amparo recebido de Deus vindo através dos corvos, que consta lá em 1 Reis 17, de 1 a 7, a prosperidade de pão e azeite na casa da viúva de Sarepta, com o reviver do filho daquela mulher. 1 Reis 17, de 8 a 24. Elias começa a ter, então, experiências dentro de si, uma efusão dos incontáveis dias de despertar para vencer. Com os dias nublados em sua alma, por possível derrota a caminho, que lhe permitiriam pensar que talvez fosse aquele o dia de abandonar tudo, de dar o basta. Afinal, o gosto da vitória traz uma boa e sinistra sensação de fortaleza interior para quem o vive e exterior para quem o aprecia. Quando Elias se permite pensar que uma derrota seria insustentável para ele e para os que o seguem, o que resta a fazer senão fugir de si e de todos? É nesse ponto que podemos enxergar o real estado humano de fraqueza diante das intempéries a que estamos sujeitos. E como nos diz o salmista, no Salmo 94, verso 17, se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Este salmista faz alusão aos momentos de clareza da razão que leva o homem a ver sua pequenez diante da grandeza do Deus que o formou. Um reconhecimento do quanto a vida precisa ser vivida sem a ilusão da autossuficiência, sem a máscara que nos dá os poderes que julgamos necessários para viver as aventuranças desta vida. O profeta Elias é um homem, uma alma, um personagem, enquanto o homem, limitado em seus dias, dispõe-se de um livre pensar, um livre agir, que deseja experimentar, quer seja pautado em fé ou não, tudo quanto puder, enquanto o tempo lhe permitir. Enquanto alma, um ser que reconhece, superficial ou profundamente, que há de voltar para aquele que o criou, a qualquer momento, que precisa lutar para que as emoções efêmeras não o impeçam de experimentar o eterno dia na companhia do seu Criador. Enquanto personagem, está sujeito a escolher um caminho que possa trilhar e desenhar a persona que será impressa nas páginas de sua história. É ele, então, uma pessoa digna de ser admirada por todo aquele que deseja andar com Deus e viver suas vitórias e conquistas enquanto há fôlego de vida que o faça existir nesta terra. Todavia, é necessário que aqueles que o observam a fim de descobrir o caminho certo e extrair a fórmula que os conduzirá ao pódio sejam razoáveis e se perguntem o quão seguro é apoiar-se em alguém que também pode cair a qualquer momento. O quanto uma intensa vida devota, religiosa, dedicada às coisas e às causas do seu Deus, lhe garantirá uma cadeia ininterrupta de favoráveis dias, longe do fantasma que insiste em impelir a desistência de tudo e de todos, ao se deparar com uma real possibilidade de derrota. O personagem Elias não se separa do homem e da alma. Encontra o seu dia mau não tão distante de sua última e gloriosa vitória, que o ajudaria a escrever o seu nome na história. Um encontro virtual com seu fim, um sincero e profundo anúncio de seu extermínio
não pronunciado pelo Deus ao qual decidiu seguir e que o fez vencedor em inúmeras ocasiões, mas justamente pelo inimigo que julgava ter vencido na épica e peculiar batalha travada no Monte Carmelo, a maligna Jezabel, como consta em 1 Reis 19, de 1 a 4. Entendemos, por hipotética suposição, que ao ouvir ele a notícia alarmante da sua perseguição, após excitar a cólera daquela mulher, Elias se deparou com uma inusitada emoção: experimentar o seu fim sem que possa optar pelo modo em que se dará. Não estar preparado para o fim ou para o modo como este chegará pode ser aterrador para o ser humano, personagem, homem, alma, principalmente quando se está à mercê dos seus inimigos. Bom, eu quero suspender aqui, interromper para continuarmos na próxima semana, porque aqui começamos a ver um momento crucial na vida do profeta Elias. O momento em que ele se encontra com a sua fraqueza. Aquele homem acostumado a muitas vitórias está agora temendo o anúncio de uma mulher que o ameaça. Isso é muito sério. Vamos continuar na próxima semana, discorrendo um pouco mais sobre Elias, este homem, alma, personagem, que tem muito a nos ensinar. Bom, na próxima semana, se Deus quiser, estaremos juntos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.